Olha o seu Pablo. Só coleções. Quantos discos é estimado aqui? Não, nem conta, mano. Ah, é, você tem esse esquema que você, né, não conta os dias. Mas você imagina ter uns quantos? 3.000, 4.000. Esse aqui é o Mano Basaca, consideração, conspiração positiva. Vamos ver lá pra cá, né? Vamos lá, né? O melhor local para poder fazer essas filmagens, junto dessas crianças aqui, pra gente poder contar um pouco da história. Então, a história é a seguinte, o vinil foi inventado por um cara que acompanhava ele e tudo mais. Com o advento com o disco no Brasil, e é uma coisa até engraçada pra gente falar, que é o seguinte, muita gente fala que o vinil no Brasil só foi feito assim essa conexão através dos comissários de bordo, né, que iam para a Europa, para Londres, né, para os Estados Unidos e tudo mais, e que traziam os vinis aqui para o Brasil, né, porque o vinil, na verdade, não era muito fácil nessa época. Inclusive, a história é a seguinte, que pelo fato de não ter muito vinil no Brasil, as pessoas que tinham dinheiro iam, assim, muitas vezes lá na Europa, nos Estados Unidos, eles traziam, né, e faziam tipo um case de vinil e alugava para o pessoal da periferia que não tinha condição e tudo mais, né, para tocar nos bailes, né. E uma coisa interessante para a gente falar, principalmente no vinil com a música black aqui no Brasil, o primeiro DJ do Brasil é um cara chamado Oswaldo Pereira, né? Ele é tio do grande Master Ney. Acontece o seguinte, ele tinha uma ideia, é a seguinte, ele mexia com, vamos dizer assim, com som e tudo mais. Ele montou um som que seria hoje equivalente a o som era valvulado e equivaleria hoje a um som 3 em 1. O que ele fez? Só que em São Paulo, ele morava em São Paulo, Oswaldo Pereira. Acontece que em São Paulo, nessa época, os bailes eram nos dias de sexta e sábado e era só em formato de orquestra. Então o que aconteceu? Isso em que época? Isso nos anos 50. E uma coisa importante para salientar é que nos anos 50 a música black era a música white, né? Era a música branca. Era só Frank Sinatra, o Glenn Miller, toda essa rapaziada. Não tinha nenhum artista negro assim em ascensão tocado nos bailes, não. Né? Então acontece o seguinte, o que ele fez? Ele montou um som valvulado, que valeria um som 3 em 1, conversou com um cara de um salão para fazer no domingo. No domingo o salão era fechado. Acontece que ele foi tal no primeiro dia. E como era orquestra, ele ficava atrás das cortinas, né? Aí o pessoal chegou e ele espalhou as caixas no som, no salão, tudo mais. Quando o pessoal chegou, eles não viram a orquestra, né? Então ficavam procurando o som, de onde que vinha, né? E uma coisa que é engraçada é que o Oswaldo Pereira, ele só tinha um toca-disco, né? Um toca-disco dinamarquês da marca Torres. O que ele fazia? Como ele conhecia bastante os discos, ele, né, trocava rapidamente. Só que quando ele errava, ou por exemplo dava algum pane, o povo, em vez de vaiar, não, o povo aplaudia, como se realmente tivesse sido uma orquestra. Pode crer. Não é verdade? Uhum. Então, quer dizer, e hoje você vê, muitas das vezes no rap ou no eletrônico, se o DJ falha, todo mundo vai, né? Mas nessa época todo mundo aderiu a ideia. E outra coisa super importante que depois, o Oswaldo Pereira tocava uma música chamada Shuffle, né? Shuffle. Ou se não Jive, né? E outra coisa, essa música Jive foi a música que influenciou nada mais, nada menos do que o James Brown, né, no começo da sua época. Pequena influência. Sabe? E quem foi, assim, um dos caras que difundiram essa música foi o Louis Jordan, né? Ele começou como sapateador, né? E ele que difundiu essa música. O que vem a ser o Jive, né, mano? O Jive nada mais é do que também o Jump, que são blues orquestrais rápidos, né? É aceleração do blues, né? Com o passar do tempo, né? Porque você sabe muito bem que a musicalidade negra, ela tem uma interatividade muito grande, né? Até porque então ninguém achou que seria criado rap, né, mano? Mas de geração em geração vem pessoas que vêm acrescentar, né,
vem acrescentar a sua particularidade, né, na musicalidade negra, e foi criada essa música Shuffle, que influenciou James Brown e que, consequentemente, Oswaldo Pereira tocava. Outra coisa, com o passar do tempo, nem era o termo do DJ, né, mas tudo mais, outra coisa, se não fosse esses primeiros DJs, que depois começou com o samba rock lá em São Paulo e tudo mais, foram esses primeiros DJs do samba rock que começaram a tocar, entende? O Jorge Ben e a musicalidade negra do Brasil. Então, quer dizer, se existe hoje o Jorge Ben, se existe o Escova, o Cassiano, toda essa rapaziada, foi porque os primeiros DJs do samba rock começaram a tocar os vinis desse pessoal. Pode crer, velho. Então a história mais ou menos resumida seria essa. Grandmaster Flash. Esse é o cara que mandou os primeiros scratches, né não? Ou se não. Começando aqui pela raridade total. Temos... mano. Então, Gorda, voltando ao assunto. E outra coisa que eu esqueci até de falar, mas você sabe que tem coisas que o negro não criou, mas por ele ter, vamos dizer assim, ter colocado a mão na massa, que se expandiu pelo mundo. Um seria o basquete, né, que não foi o negro que criou o basquete, foi um canadense. E outra coisa foi o vinil. Como a gente falou, foi um alemão, né, que viveu em Nova York, que criou o vinil. Mas o vinil só foi vinil e conquistou o mundo foi por uma coisa chamada Race Records. Porque é o seguinte, quando o blues, na época do blues, o blues era rural, que era lá no Rio Yazoo, lá no Mississippi, ele teve essa mudança de blues. Então, aí ele teve essa passagem do blues rural pro blues urbano. E essa passagem, o blues foi do Mississippi, foi para uma cidade mais industrializada, vamos dizer assim, com mais gente, né? Até porque no sul dos Estados Unidos, onde tinha o blues rural, existia muita segregação racial, existia muita tortura, existia muita morte, né? O fato do próprio negro se dirigir a palavra para uma pessoa branca já era ofensa. Já era uma ofensa muito grave, né? Onde a pena seria a morte, o enforcamento, né? Então eles foram para Chicago, né? A Motown, né? Que mais tarde, né? Seria a sede de uma das maiores gravadoras da Black do mundo, que era a gravadora do Barry Gordy Jr., que era a Motown, né? Em homenagem à Motown, né? E aconteceu que lá, antes do disco, os pianistas ficavam o dia inteiro nas casas, nas lojas especializadas, vendendo partitura. Então eles ficavam o dia inteiro tocando para vender partitura para os outros. Com o advento do vinil, foi criado a Race Records, né? Race Records é um termo pejorativo que existia na época, mas para denominar discos voltados especialmente para os povos negros, né? Para o povo negro, entende? Então foi criado o blues, não é? Não é verdade? Não é verdade, Alan? Foi criado o blues, então aí, ó, estamos aqui com o disco do Led Belly, né? Ele que teve uma vida assim meio tumultuada, né? E para conquistar a sua liberdade, ele até fez um blues em homenagem para o governador do estado dele. Espera só um pouquinho. O irmãozinho aqui não tá querendo, ele tá querendo falar também, fala. Voltando. Então, ele até o Led Belly ele fez um blues em homenagem ao governador, né, para que se sensibilizasse e o tirasse da prisão. O blues, quando a gente tem que pensar assim, por que o blues foi criado nos Estados Unidos? Por que o samba foi criado no Brasil? Isso é uma coisa que só existiu através da diáspora, né, que é a dispersão do africano pelos vários cantos do continente. Existem, por exemplo, tem casos que em New Orleans, né, que teve essa tragédia agora do Katrina, para lá foram o pessoal de Domé e lá foi criado o jazz, né, por exemplo. O Brasil vieram os bantos, os nagôs e foram criados o samba. Então, quer dizer, cada povo africano que foi para determinada parte do continente ou para cada país, levaram a sua influência musical, sua herança musical, religiosa e com a riqueza já existente da região, culminou nisso tudo, né? O opressor queria o quê? Escravizar, né? Prender o africano. Isso ele nunca conseguiu. Então, quer dizer,
nessa época, que a gente pode até citar, a gente pode até fazer um parâmetro que foi a globalização, né? A dispersão, né? E quer dizer, ele só conseguiu dispersar, disseminar pelos vários cantos do mundo que a energia africana é maior que tudo, é maior que nós. Então quer dizer, quando o africano foi para os Estados Unidos, ele levou o quê? Ele não podia tocar tambor, né? Porque o feitor achava que incitar uma rebelião. Então, quer dizer, o único instrumento que ele tinha era a voz. A voz ficou sendo o seu único instrumento. Então, quer dizer, daí que foram criados os gritos, os rollers, né? Que no rap, né, é uma coisa que usa muito através do Busta Rhymes, Method Man e essa rapaziada daí do Wu-Tang Clan, do Onyx, gritar. Então, quer dizer, esse grito já veio no blues, né? O rap pegou esse grito do blues, que é chamado de shout, né? Que é o grito. Então, quer dizer, então eles começaram a gritar e tudo mais. E outra coisa, foi incorporando vários elementos no blues, que é o gospel, que é a música religiosa, que é o spiritus. O spiritus é o quê? É trechos da Bíblia que foram musicados, que foram cantados, né? Também tem as work songs, que eram as canções de trabalho que eles traziam da África. Isso tudo foi, vamos dizer assim, dentro do caldeirão foi se jogado, né? E outra coisa, eles pegaram a harmonia europeia, né, para criar os refrões e tudo mais, e criou o blues. E outra coisa, a parte cantada do blues não preenchia todo o espaço, né? Tinha um espaço, de certa forma, em branco, vamos dizer assim, que é o break, né? O break instrumental, tanto no rap como no break beat do break, no reggae, no hip hop, vem para quê? Para dar essa interatividade, para deixar esse espaço, colocar, de certa forma, nesse espaço, acrescentar alguma coisa. Então, quer dizer, nesse espaço, eles usaram instrumentos de corda, né, e também instrumentos de sopro. Foi daí que se criou o jazz, porque foi daí, as pessoas costumam dizer que o blues, o break do blues, esse espaço que tinha, que a pessoa não cantava, foi o laboratório do jazz, né? E aí a gente... Pode crer, ué. E a gente começou aí, depois no jazz e tudo mais. Vamos ver outra aqui, Outra pequena influência aí. Então, o que foi o jazz? O jazz foi uma releitura, né? Vamos dizer assim, o jazz foi uma releitura do blues em que foi acrescentado os metais, né? E nesse meio tempo foram criadas várias músicas, vários estilos musicais, tudo, né? Que a gente pode citar. Vamos citar um que era o Boogie Woogie. O que veio ser o Boogie Woogie depois do blues? O Boogie Woogie é o piano do jazz acrescido de blues, né? E o Boogie Woogie ele foi tão importante porque ele foi uma adaptação do blues rural para as pessoas que faziam o blues na cidade. Só que existia uma diferença. Na cidade, no meio rural, eles não tinham os instrumentos sofisticados. Eram instrumentos assim que eles mesmos faziam, artesanais. E quando o pessoal da cidade que já tinha um valor aquisitivo maior, eles tinham os instrumentos de sopro. Então eles fizeram essa adaptação, né? Eles fizeram essa adaptação do blues do rural para o blues urbano. E o Boogie Woogie ele influenciou dois fenômenos extraordinários, que foi o jump, né, que foi o the shuffle, né, e também o rock and roll. Outra coisa, depois disso, foi criado um estilo musical chamado Rhythm and Blues. O que vem ser o Rhythm and Blues? O Rhythm and Blues nada mais é do que o piano do Boogie Woogie, né, com o uso das guitarras elétricas. Acontece o seguinte, um cara que morava... chamado Cecil Gant, e morava no Nashville, no Tennessee. Aconteceu o seguinte, que ele começou a criar uma batida, cantar o som das guitarras elétricas e que também fazia um blues balada, e que até então ninguém sabia, ninguém tinha noção do que seria aquilo. Então, quer dizer, as gravadoras já abraçaram a ideia e cada um quis dar um nome próprio, né? Cada um quis dar um nome próprio. A RCA e a Billboard, por conta própria, falaram que aquele novo estilo musical era chamado de Rhythm and Blues. O Rhythm and Blues nada mais é do que o uso das guitarras elétricas com o aceleramento do blues. Eles aceleraram o blues e ficou chamado de Rhythm and Blues. Essa é a ideia. Só.
Aconteceu que depois do Rhythm and Blues se criou um novo fenômeno que foi tão importante que até hoje existe, que é o termo rock and roll. Acontece que um cara chamado Alan Fredman, ele tinha um programa de música clássica na cidade dele e de repente ele foi convidado por um amigo para ir numa loja para ele conhecer o novo hit do momento, né? O cara ficou tão impressionado que depois do seu programa de música clássica ele pediu pro dono da rádio fazer uma música desse novo ritmo, né? Que seria o rock and roll. E o rock and roll vem de uma letra de um blues, né? Do Big Joe Turner, que ele fala She's my baby, rock, né? Rock and roll, né? Daí que veio esse termo rock and roll, né? E depois tivemos do rock and roll aquilo que eu já te falei, que era o jump, né? Que eram blues orquestrais rápidos, né? E que era o Louis Thomas Jordan, né? Que já foi sapateador, já trabalhou com ela Fitzgerald e teve essa importância. Acontece que o pessoal da Jamaica, né? A gente aqui especificando pelo Jimmy Cliff, o pessoal, como era muito assim, relativamente perto dos Estados Unidos, escutava muito rádio. E o que tinha na rádio dos Estados Unidos? Rhythm and Blues. Rhythm and Blues e Soul. Não é verdade? Então o pessoal assimilou muito essa influência do Rhythm and Blues, né? E foi criado o reggae, né? Que para Bob Marley era música dos deuses. E o termo reggae foi dado por um cara chamado Toots Albert, né? Que tinha um grupo chamado Toots e Mayals, né? Ele foi uma das primeiras pessoas que grafaram essa música, o nome reggae. O reggae, ele foi essa influência do Rhythm and Blues e também uma influência dos povos africanos que foram lá para Jamaica, né? E criaram esse caldeirão que é o reggae, né, mano? Acontece que também no reggae existia o break instrumental, que a gente sabe muito bem disso, né? Uhum. E lá nos guetos de Trenchtown, toda essa em Kingston, todos esses lugares lá da Jamaica, o Sound System, né, os sistemas de sons aí, né? Que era uma coisa que é engraçada, a música negra, pra você ver, muda-se as datas, muda-se os locais, mas a essência é a mesma. Então, quer dizer, eles levavam para os guetos as unidades móveis. E lá em New Orleans também, eles faziam isso também, eles levavam essas unidades móveis também para fazer o jazz, né? Levavam os tambores, levavam a tuba e tudo mais para fazer essa musicalidade. Então, quer dizer, mesmo usando esse sound system, esses breaks instrumentais, eles começaram a cantar, falar sobre os temas políticos, né? Porque também a Jamaica estava sob um domínio fortíssimo da Inglaterra e tudo mais. Então, quer dizer, eles começaram a cantar, meio falado e tudo mais. E muitas pessoas migraram para os Estados Unidos, né? Haja vista que foi o reggae e tudo mais. E lá, só que nos Estados Unidos não tinha o reggae. A música vigente não era o reggae, nem não era o funk, era o soul, né? Era o soul. Aí estamos aí com um exemplar, que é o Benny King. Close. Supernatural Thing. Ixi. Soul de primeira, Mazaca? Tem como... Primeira qualidade, mano. O soul, a gente deve uma pessoa que foi sumariamente importante, mano. Que é um cara chamado Ray Charles. Ray Charles. Foi ele que teve a ideia, mano, assim, de fundir. O que ele fez? Ele fundiu o que já existia, o Rhythm and Blues, né, as work songs, os espíritos, uma coisa chamada gospel. O que é o gospel? O gospel é a música religiosa, né, negra dos Estados Unidos. Tanto é que quando ele foi tocar essa mistura, o público parou e começou a xingar ele. Você é um profano, você está profanando a nossa música religiosa. E ele perguntou para a mulher dele, falou assim, mas será que eu estou errado? A mulher dele falou assim, você acha que se você tivesse errado, Deus deixaria você vender tanto disco como você está vendendo?
Entende? Então essa união do gospel e muita gente deu nome, por exemplo, assim, de soul sendo a música que vem da alma, né? Mas o Ray Charles não concordava muito até com esses termos, porque ele achava que essas denominações eram para pessoas que queriam lucrar com a música, né? E haja vista que o rock foi isso, o rhythm and blues também foi dado com uma pessoa que queria ganhar dinheiro, não é verdade? Então o soul foi de grande importância, porque o pessoal do rhythm and blues também, eles começaram a se perder porque eles queriam ter as coisas que o branco tinha, né? E estavam deixando de lado a ideologia negra. Foi por isso que foi criado, né, o soul, né? O soul, o que vem o soul? O que vem a ser o soul? É um pouco de guitarra elétrica, é um pouco da harmonia do piano, que era do boogie woogie, um pouco do blues balada que tinha no rhythm and blues, sabe? E também o grito, o shouting, que era do blues, dos primeiros bluseiros, nesse caldeirão, juntamente com a ideologia negra, porque juntamente com o soul vieram, né, vamos dizer assim, o lema Black Power, os Black Panthers, inclusive o hino dos Black Panthers é um soul, que é do Sly Stone. Então, quer dizer, é uma nova mentalidade, um novo enfrentamento e um novo modo de encarar a vida, né, do negro americano. Na sequência veio o filho mais revoltado, né, vamos dizer assim, que é o funk. O que vem ser o funk? O funk, uma das primeiras pessoas assim, que fizeram o funk, desse formato, foi o James Brown. Papa's Got a Brand New Bag, aquele som, o que ele fez? O que ele fez? Ele fez um som soul sincopado ao máximo, acelerado ao máximo, em que todos os instrumentos, principalmente do baixo, assim, se mantinham, assim, vamos dizer assim, no primeiro assim, acorde, né? É uma coisa violentíssima mesmo que você sentia na alma. Aí, a gente já cai numa coisa que é síncopa. A síncopa é um termo, é um movimento negro que moveu o mundo. E está contido numa coisa que é super importante, que é isso aqui. Que é o funk, que é o samba. Cabeça feita. Esse é o Nadinho da Ilha, lá do Borel, lá no Rio de Janeiro. Ilha do Borel? Não, ele é Nadinho da Ilha, né? Ele é do Morro do Borel. Burro. Não, ele é do Morro do Borel. Pode crer. Mano, o que é a síncopa, mano? O que é a síncopa? Síncopa é ausência na marcação de um tempo fraco, só que esse tempo fraco resulta num tempo forte, mano. O que vem ser isso? Síncopa é a batida que falta. Acontece o seguinte, quando existe essa síncopa, diz que vai cair. Quando existe essa síncopa, faz com que você interaja com a música. De que maneira? Automaticamente, quando falta uma batida, quando está faltando essa batida, você inconscientemente você quer completar. Ou você bate palma, ou você dança. É por isso que no breakbeat, quando está aquela batida, o b-boy já chega, né, agitando. Então, quer dizer, ele sente a música, né? E o Duquerto falava que a música, principalmente a negra, é cantada na terceira pessoa. É a pessoa que canta, é a pessoa que escuta. E nesse meio termo, existe uma energia que você não vê, mas que você sente. É uma energia que mexe com o seu coração, que mexe com o seu coração, que mexe com as suas artérias, que mexe com o seu corpo, com suas pernas, com o seu sentimento, com a mente, né? É um transe, mano. É um transe, sabe? Então, quer dizer, o samba usou da síncopa. Porque no próprio Quilombo dos Palmares, quando eles faziam as suas reuniões e tudo mais, eles, vamos dizer assim, os tambores tocando, todo mundo dançando na roda, realmente dançavam 2 pessoas, tudo mais assim. Quando a pessoa saía, ela de certa forma dava um encontrão, né? E esse encontrão geralmente chamava de umbigada. E umbigada em banto significa semba. E daí que veio esse nome que mais tarde resultaria num estilo musical chamado samba, né? Porque
o samba existe muito isso, essa interação, né? Ou seja, nas palmas ou dançando mesmo. E outra coisa, o samba é importante para o brasileiro, para fazer, principalmente para o hip hop, que é a nossa área, para dar a nossa cara. A nossa cara. Toda a pessoa no mundo que vê o rap brasileiro, sentir que o rap brasileiro tem a cara do samba. Quando você vê o rap mexicano, são os mariachis, né? O rap cubano tem a sua cara. O rap francês tem a sua cara. E a gente tem que ter essa identidade, principalmente com o samba, para ter a nossa cara. E outra coisa, aí cai uma coisa que é super importante, nessa autovalorização do negro e também da sua marcação de território e ocupação de espaço. Que hoje, por exemplo, tem a Casa de Diadema lá do hip hop, tem as rádios comunitárias, tem as gravadoras independentes de rap, tem o site. Mas isso a gente deve também a uma pessoa super importante, que chama Hilária Batista de Almeida, que é a Tia Seata, que era uma oiá super respeitada no Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro... Oiá, para quem não sabe... É uma mulher, né, uma mãe de santo, que sabe, que traz energia no olhar e sabe lidar, né, com essa energia, que é a energia africana. Hoje a gente faz esse evento em praça, né, só que na época existia a lei da vadiagem. O sambista que tocando na rua, na esquina, já era preso. Né? Então o que é oiá? Que a Tia Seata fez? Trouxe para dentro do seu seio, né? E abrigou esses sambistas, né? Haja vista que lá tinha o Donga, né? que fez o primeiro samba do Brasil. Donga, né? Assim, o primeiro samba do Brasil gravado, né? Pelo telefone. O chefe da polícia, pelo telefone, veio avisar. E tinha o João da Baiana, e também tinha o Pixinguinha, e tinha o Heitor dos Prazeres. Mano, essas pessoas equivalentes ao rap hoje seria, por exemplo, se na sua casa fosse o Mano Brown, o Taíde, vamos dizer assim, o Gog, tivesse tudo reunido na casa, transportando pro samba, sabe? Então, quer dizer, era a nata da nata na casa dela, da Tia Seata, né, se reunindo. E o que ela fazia? Ela tinha um artifício. Como a casa dela era muito cheia de cômodos, na sala dela só tocava música, as polcas, os lundus, que eram músicas respeitadíssimas da época, que as pessoas brancas iam dançar. As pessoas brancas lá dançando, tudo mais, pra frente, no terreiro, fechado por biombos, o pessoal tocava tambor, o pessoal dançava partido alto, o pessoal exercia sua religiosidade, assim, separado, escondido, sabe? E lá na frente as pessoas, assim, brancas, para todo mundo ver que lá não tinha nada demais. Então ela usava esse artifício. E foi graças a ela... né? Isso, e foi graças a ela que pelo menos no Brasil, essa resistência começou a se alargar. E depois, consequentemente, a escola de samba. Ah, mas eu não gosto de escola de samba, não tem nada a ver. Aí vai da pessoa, mas principalmente o brasileiro ele tem que, hip hop tem que respeitar muito, porque a escola de samba foi esse outro braço. Né? Foi esse outro braço. Então, pra gente poder exemplificar, por exemplo, a escola A Mangueira, mano, a Verde Rosa. Começou no Rio de Janeiro, uma coisa que tinha lá o Morro dos Telégrafos, tudo mais, um lugar assim, normal, tudo mais. Aí foi aglomerando várias pessoas e tudo mais, né? E aí esse Morro dos Telégrafos ficaram na mão de um cara chamado Saião Lobato. O Saião Lobato começou a, de certa forma, administrar e tudo mais. Aí o morro foi crescendo, foi chegando as pessoas, né? E se criou a Verde Rosa, né? E onde a gente pode, vamos dizer assim, dar nomes como a Dona Nilma, que é filha de um dos fundadores da Verde Rosa, o Agenor de Oliveira, que é o Cartola, que veio do Bloco Arrepiado. Então, quer dizer, o samba é importantíssimo, né? E você vê a importância do samba, que a primeira sede da Mangueira, você vê, tem depoimentos que a pessoa tirou até a pia da casa dele para emprestar, para criar a sede, né? E hoje você vê a sede, como está no Rio de Janeiro, né? E tem essa importância, essa ocupação de território, né? E assim, cada vez mais, a música negra vai tomando espaço, vai tomando seu lugar, rumo, né? E depois, como eu já caiu nessa ideia, quem imaginaria que seria criado um novo estilo musical? Ninguém esperava, né? De repente... E já foi criado, depois do rap, já foi criado outro estilo musical também, né? Que é o drum and bass,
né? Pode crer. Que foi a ideia de dois loucos, né? Que foi o Patife, que foi o Mark, né? Então quer dizer, 4 pessoas só em São Paulo tocavam drum bass, que era o Patife, o Mark, o Andy C, o Coloral, e eles eram discriminados porque era uma música negra, né? O próprio Mark foi acusado, né, de ter acabado com uma boate que ele tocava, agora me faltou o nome lá em São Paulo, sabe? Uhum. Então quer dizer, foi criado o rap, né? Estamos aqui com Kurt Walker, né, que era DJ em Nova York. Não sei, com certeza foi apresentado para ele um novo estilo, né? E ele se ingressou aí no rap, né, mano? Juntamente, depois tivemos aí também o grande Master Flash, Joseph Sadler, que foi um dos primeiros MCs aí que começaram a relatar a vida difícil dos guetos americanos, né? E também, com certeza, o África Bambata, né? Que é um cara super importante aí com a sua Zulu Nation, que é o Kevin Donovan. E foi criado o rap com essa intenção. Eu acredito que existe uma enorme possibilidade de um futuro bem próximo, com a nova geração vindo, com a sua interatividade, com a sua individualidade, somando no coletivo, que ser criado um outro estilo musical. Tudo pode ser, né? Tudo pode acontecer. Entende? Então, assim, eu acredito que todas as pessoas que fizeram alguma coisa pela musicalidade negra, pela resistência, né, assim, contribuíram de alguma forma para você ver, por exemplo, né, no soul, tinha um grupo chamado The Meters, né, o que eles fizeram? Eles fundiram uns ritmos que só existiam em New Orleans, que era o Cajun e o Zideco, com o soul, e se tornaram um dos grupos mais assediados da soul music e do funk, né? Então, quer dizer, no samba existia o João Nogueira, que queria, de certa forma, assim, alicerçar, vamos dizer assim, abrasileirar o samba, e criou o Clube do Samba, né? Cada segmento, no jazz tivemos aí o bebop, com Dizzy Gillespie, com Charlie Parker. Então, quer dizer, cada segmento cada pessoa quer buscar, vamos dizer assim, traçar uma meta assim, e aglomerar e fazer uma música negra, uma música verdadeira, né? Eu não me compararia nunca ao João Nogueira, ao Charlie Parker, ao Dizzy Gillespie, aos grandes, mas é uma coisa que no meu ritmo eu procuro fazer. E isso tem um nome, Oxigênio Berdan, né? Que seria a fusão aí de todos os elementos musicais negros com o acréscimo hoje, né, do rap. Então seria isso. Resumido, né? Porque a história também vem de Não quantos anos, né, mano? Não para, a história não para, mano. Mas assim, para pessoas assim, que querem conhecer, saber um pouco da origem negra, da música negra, né, da musicalidade, tá aí um pequeno resumo aí. Então, a última coisa que eu queria falar, mano, é o seguinte. O pessoal do hip hop, especificamente pro rap, isso é uma frase minha, mano, eu não tô falando que eu sou certo, que eu tô errado. É uma coisa que eu penso, o rap eu acho que não criou nada musicalmente original. Tudo herança, né, de pessoas que foram mortas, pessoas que foram torturadas, pessoas que deram a sua vida, pessoas que deram o seu suor, que gastaram as suas horas para que a música negra dominasse o mundo. Dominar não é de modo negativo, não, de modo positivo. O mundo respira a música negra, né? O rap, ele tem que ter uma dívida eterna. Talvez o seu filho, talvez o meu filho não vai nem conseguir pagar essa dívida. Porque essa dívida é eterna, mano, é eterna mesmo, sabe? Então, quer dizer, o rap hoje, por exemplo, o grito, o pessoal que canta gritado, vamos dizer assim, né? O pessoal que a gente fala que é o bate-cabeça. O pessoal, o blues fazia isso. O pessoal do candomblé fazia isso. O improviso, o blues fazia o improviso, uma coisa chamada de hat cutting, né? Existiam as jukeboxes, né? Onde foi criada a jukebox, aquela máquina que você colocava moeda, tinha os discos, né? Então, esses discos que tinha instrumental, o pessoal começava a improvisar e tal. Então, foi aí. Então, quer dizer, o improviso tem o improviso no repente, no pessoal nordestino.
Então, quer dizer, a gente tem que valorizar cada vez mais e aceitar que essa é a nossa herança, a gente não tem que correr disso. Bezerra, muito obrigado aí pela colaboração. Firmeza. Muita coisa que eu queria saber aí, agora clareou a minha mente. E vamos passar esses DVDs aí pra galera, pra futuras gerações conhecer, né? E ter acesso à informação. Reflexões são vitais nos quais o meu contentamento foi ter feito a rima num papel de cimento. É não me embrulhe no formato enlatado. Música é música desde o tempo ancestralizado. O tambor recriava a voz humana sem mic. As mãos no couro deram lugar às techniques. Nome dado aos bois, pra mim não se faz jus. Exemplo vivo do rock and roll e do rhythm and blues. Interesseiros com seu dólar branco visando o lucro. Rotularam a roots negra vendendo ao próprio público que entreteu, mas não desfrutou do playground. E hoje a briga pra se saber se é criminoso ou ground. O melhor som, peraí, a música não tem nome fantasia e é cantada na terceira pessoa do dia a dia. O dono do corpo do b-boy que age com seus ares é o mesmo da umbigada que existia em Palmares. Mardi Gras do afro-reggae se encontra na ladainha. Tudo é música negra e essa definição não é minha. Mas se a serrinha fosse achante, trem bando como aqui, Rainha Kelé cantaria dub, bob, samba sobre zumbi. Então acorda que eu quero ver outro escrito na lousa. Tudo era lindo na época do Hello Mr. Souza, pois fazemos parte de um processo que é maior que nós. Oxigênio Berdan é a continuidade, o após.